Olá, meus amigos, meus irmãos. Espero que todos vocês estejam bem e que a graça do Senhor seja constante sobre a vida de vocês. Hoje nós encerramos esta nossa semana com o capítulo de número 35 e adentramos a partir de amanhã nos últimos 5 dias da nossa jornada de 40 dias. E a partir de amanhã nós veremos o último princípio dessa nossa jornada. E eu tenho certeza que o Senhor tem me abençoado de uma forma tão linda. Se você tem ouvido essas palavras e colocado em prática, você é mais do que vencedor. E eu tenho certeza, se você tem chegado até aqui, se ouviu todos os dias, você pode se considerar um mais do que vencedor. E tenho certeza que, ao final, como eu disse no dia de ontem, nós jamais seremos os mesmos. 35º dia e terminamos assim esse princípio que falamos sobre a humildade. Terminamos com o título A Opção Diária pela Humildade. A humildade é um teste diário. Eu me exaltarei ou eu me humilharei? Enfrentamos essa tese com a nossa necessidade de atenção, com a nossa necessidade de ter tendência à comparação com os nossos relacionamentos e também com o nosso relacionamento com Deus. Se quiser escolher a humildade, ela começa com a maneira de você pensar a respeito dela. Muitos acham que a humildade está associada principalmente com o que pensamos acerca de nós mesmos. Mas não está. Você não atingirá a humildade ao focalizar você mesmo. Lembra? Eu falando, tá? Ao focalizar você mesmo, eu, Pastor Júnior, falando. Você está gerando egoísmo na sua vida e não a humildade. Voltamos ao livro. A humildade está mais associada ao modo de você pensar a respeito de outros e de Deus. Ser humilde é considerar diariamente os outros mais importantes do que você mesmo. Eu, Pastor Júnior, disse numa mensagem recente, o Evangelho de Jesus não se trata, e falei também isso em nossos devocionais, de você pensar menos em si. Não, mas você pensar mais nos outros. Ou você pensar menos de si. É você pensar mais dos outros. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus não quer, em detrimento a nós, valorizar os outros. Não. Jesus sempre diz, ame o próximo como a ti mesmo. Parta do princípio que você se ama para você amar aos outros. Ame aos outros como a si mesmo. E aí, humildade não é você pensar menos de si, mas é você pensar mais dos outros. E aí, o autor vai começar a discorrer sobre isso para a gente. Ser humilde, então, é considerar diariamente os outros mais importantes do que você mesmo. Filipenses 2, e vou abrir um parênteses aqui, eu, Pastor Júnior, um dos mais belos capítulos da Bíblia, como toda ela, mas esse é um dos mais belos. E aí volta ao livro, o autor vai dizer, Filipenses 2 é um daqueles capítulos pelos quais gostaríamos de passar na ponta dos pés sem fazer barulho. É um lugar sagrado. A descrição de humildade que Jesus escolheu mediante sua morte na cruz é espiritualmente empolgante. Diz assim Filipenses 2, que embora Jesus sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz.
Filipenses 2, do 6 ao 8. Por mais inspiradoras de admiração que tais palavras sejam, ainda mais admiráveis para mim são as palavras que precedem esse versículo, que é o versículo de número 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O retrato de Jesus como servo humilde não tem a intenção de que seja admirado como um quadro na parede. O propósito é que ele seja um modelo que nos inspira a agir com humildade. O versículo 3 de Filipenses 2 traz a seguinte descrição: não sejam invejosos nem orgulhosos, mas humildes, e considere os outros mais importantes do que você mesmo. Isso é o contrário do que a maioria de nós pensa. Geralmente, nós consideraríamos mais importantes do que os outros. Note que a Bíblia não fala de considerar a si mesmo menos importante, mas de considerar os outros mais importantes. Considerar os outros mais importantes significa pôr em prática as palavras que seguem. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, que é o versículo número 4. Então, meu querido, o pastor Júnior te acrescento. O modelo aqui é o modelo de Jesus. Entenda, Evangelho se trata de Jesus destruindo o nosso modelo e construindo o modelo dele em nós. Pelo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que Paulo está falando é: o modelo de sentimento que existia no coração de vocês, não quero saber qual era, se era bom ou se era ruim. Descarte e que haja em vocês o modelo de Jesus. Pastor, mas o meu modelo é um modelo bom, porque meu pai era uma pessoa boa, minha mãe era uma pessoa boa, as pessoas que me modelaram eram uma pessoa boa. Para que você não caia na tentação de achar que é você mesmo que faz, o apóstolo diz: desconsidere o modelo seu e viva o modelo de Jesus. Talvez você tenha tido bons modelos, talvez você tenha tido péssimos modelos. Descartem todos os modelos. O modelo que vale é o modelo de Jesus. É Ele que é o nosso modelo. Na última ministração que eu fiz na igreja, quando eu falo sobre o amor que resiste, que faz a introdução a essa semana da humildade, eu falo sobre isso. E eu falo que muitas vezes reagimos à vida com o modelo que recebemos de reação de nossos pais, de nossos irmãos, de nossos parentes. E às vezes esse modelo é raivoso, é irado, é um modelo completamente descompensado. E aí Jesus vem e fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus diz: vocês tinham um modelo, eu vou trocar o modelo de vocês, eu vou dar um outro modelo. Aí vocês começam a entender quando o Senhor fala através do profeta: eu tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu vou tirar a insensibilidade do modelo deles e darei a eles um modelo que seja sensível, que tenha relacionamentos. Os nossos modelos frequentemente são precários. O modelo de Jesus sempre é excelente. Voltamos ao livro. O Paulo, então, nesse capítulo, começa a discussão sobre humildade, nesses versículos, chamando a atenção para duas atitudes que
ou certamente matam um relacionamento. Nada façam por uma ambição egoísta. Versículo 3. A ambição egoísta é o que eu ganho com isso? E vaidade, vou aparecer o suficiente? É evidente que essas atitudes são mortais, mas Deus, na sua bondade, com frequência nos lembra do óbvio. Ele sabe que só o fato de sabermos algo não significa que o praticamos. No seu âmago, os relacionamentos consistem em dar, não em obter. Lembra a palavra de Jesus, tá, meu querido? Pastor Júnior falando. É melhor dar do que receber. É por isso, voltamos ao livro, que a ambição egoísta é destrutiva para relacionamentos. Conheci casais que decidiram ter um filho na esperança de terem suas necessidades emocionais supridas. O descarrilamento, se você não sabe o que é descarrilamento, é quando um trem sai do trilho. O descarrilamento é certo. Lembre-se também disto. A vaidade autofocada é igualmente destrutiva para os relacionamentos. Algumas pessoas usam seus relacionamentos como um cintilante bracelete de ouro. Olha só com quem eu ando. Você pode ter certeza de que relacionamentos banhados em vaidade não prosperam. Então, lembre, meu querido, Pastor Júnior falando, ser humilde é considerar diariamente os outros mais importantes do que você mesmo. E aí, para isso, você não pode ter uma atitude de egoísmo ou uma vaidade autofocada. Ambos pensam em si, pensam mais de si, mais em si, que não é o que Jesus quer. Jesus sempre pede para que a gente pense mais dos outros, mais nos outros. Lembrem disso. Segundo ponto, ser humilde é decidir diariamente humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Pedro declara: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. 1 Pedro 5, do 5 ao 6. Ser humilde não é rebaixar-se, é elevar-se diante de Deus. Ser humilde é ser honesto a respeito de quem você é, seus pontos fracos e fortes. É ser honesto a respeito de quem Deus é. A força e a bondade dele é o que ele pode fazer em sua vida. Para encorajá-lo na batalha diária, a fim de demonstrar a verdadeira humildade na sua vida, quero convidar a escrever as seguintes palavras num cartão e colocá-la num lugar em que possa ler várias vezes ao dia. Ser humilde são essas palavras, tá? Ser humilde não é pensar menos de mim mesmo, é pensar mais dos outros. Ser humilde não é rebaixar-me, é elevar-me diante de Deus. Ser humilde não é negar meus pontos fortes, é ser totalmente transparente acerca de meus pontos fracos. Ser humilde é perceber que sem Cristo não posso fazer nada, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Uau! Com essas verdades em mente, faça duas coisas simples. Ao passar pelo dia, admita que é orgulhoso, mas age de forma humilde. Quem não tem dificuldade com orgulho? Eu certamente tenho. Então, simplesmente admita. O orgulho invade constantemente nossos pensamentos e com frequência demasiada, controla nossas palavras e reações. Então haja de forma humilde. Não espere até se sentir humilde. Simplesmente escolha agir de maneira humilde. E o autor vai fazer uma pergunta para ti agora, que eu como pastor, queridos, eu escuto isso constantemente. Quando a gente chega para uma pessoa e fala assim: meu querido, haja da forma como você quer.
Aí a primeira pergunta que as pessoas me perguntam, que a primeira pergunta que as pessoas me fazem é essa que o autor vai trazer agora no livro. O autor diz assim: entretanto, isso não significa ser hipócrita? Algumas pessoas me perguntam: pastor, mas se eu sou assim e começo a agir de outra forma, eu não vou estar sendo falso? Aí olha o que o autor vai te responder: não. Isso é ser obediente, porque Deus ordena que você haja com humildade. Então entenda, meu amado, se você está com raiva de alguém, e não vamos aqui ficar floreando, porque a gente sabe que a gente precisa lidar com o sentimento de raiva, nós já pregamos sobre isso. E você decide ter atitudes de amor com aquela pessoa, entenda, você não está sendo falso. Você decidiu mudar as suas atitudes. E eu já ensinei isso a vocês e já falei isso com vocês. Seus sentimentos seguirão as suas decisões. Seus sentimentos seguirão as suas decisões. Você não é falso. Você está tomando novas atitudes. Você seria falso e hipócrita se você tem raiva daquela pessoa, mas você a tratasse bem para benefício próprio. Porque a falsidade tem a ver sempre contigo, tem a ver sempre comigo. É sempre quando nós queremos ganhar algo. Isso é falsidade, isso é ser hipócrita. O hipócrita é quando o cara faz algo e ele, por exemplo, vou te dar um exemplo claro de hipocrisia. É a pessoa falar uma coisa, mas fazer outra. Ela fala uma coisa para os outros para mostrar uma aparência, mas ela mesma realiza outra. Então, entenda, essa pessoa está preocupada com ela. Por quê? Porque ela fala para que os outros façam, para que ela apareça bonitinho, mas ela faz outra coisa porque ela quer um benefício daquilo. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Mas quando você tem um sentimento, quando você tem algo que você está lutando contra e você decide começar a agir diferente, isso não é hipocrisia. Isso não é hipocrisia. Isso é decisão de humildade, de reconhecer que você está errado e que você precisa começar a fazer correto. Entendeu? Essa é a grande diferença. E aí, uma outra pergunta nesse contexto que muitas pessoas falam comigo: pastor, mas se eu tratar bem uma pessoa que eu sei que ela está me tratando mal, isso não é falsidade? Não, isso é grandeza de coração, porque você está dando aquilo que você tem. Você não está tratando ela com falsidade para benefício próprio seu. Você está tratando ela com grandeza porque você está obedecendo o mandamento de Jesus. Jesus não foi falso com Judas quando ele o chamou de amigo. Jesus mostrou a grandeza do seu coração em dizer a ele: mesmo que você me faça mal, eu estou disposto a te fazer bem. Isso é grandeza de coração. Vamos voltar ao livro. Deus ordena que você haja com humildade. Esta é a decisão correta, independente de como estiver se sentindo. Aliás, nem tem que se sentir humilde. A humildade não tem consciência de si mesmo. E se tentar, vai se tornar consciente de si mesmo, que de modo algum já não será humilde. Aqui está a armadilha em que poderá cair. Você tenta se sentir humilde, então talvez até comece a sentir assim. Entretanto, torna-se orgulhoso pelo fato de se sentir um pouquinho humilde. E desse modo, não será mais humilde. Não tente se sentir humilde. É areia movediça. Simplesmente haja de forma humilde. Ser humilde é lançar fora o seu egoísmo, mediante a completa preocupação por outra pessoa. Haja de forma humilde. Entenderam, meus queridos? É isso. Vou ler de novo a frase para você. Ser humilde é lançar fora seu egoísmo, mediante a completa preocupação por outra pessoa. Haja de forma humilde. Meu amado, entenda. Eu e você, nós estamos, podemos dizer, na carne. Nós estamos
como diz Romanos 5, numa guerra entre carne e espírito, entre a vontade da carne e a vontade do espírito. Você vai ter sentimentos complexos e difíceis. Você vai sentir coisas ruins, mas mediante a sua atenção em começar a agir de forma diferente, as coisas vão começar a mudar. Eu falei isso na última mensagem e falo com você novamente. Você não pode dar carta branca para os seus sentimentos. Quer dizer, eu vou agir de acordo com os meus sentimentos. Não. Nosso culto ao Senhor é um culto racional. Quer dizer, nós decidimos por fazer as coisas com racionalidade. Se você é dominado pelo que você está sentindo, você acaba virando um irracional. Pastor, que coisa estranha. Você age por impulso. E quem age por impulso são irracionais. Decida e alinhe as suas decisões para que os seus sentimentos comecem a acompanhar a sua decisão. Ser orgulhoso é feio. Seria simples você afundar no desânimo pelo que sofreu em virtude de seu orgulho. Não faça isso. Se o fizer, o orgulho ainda será o foco, mesmo que seja um foco negativo. Seu orgulho ainda estará no controle. Se quiser ter uma atitude digna, decida agir com humildade e confie que Deus quer fazer algo em sua vida que só Ele pode fazer. Teste diário de grandeza. Reveja as 4 partes desse teste de grandeza, sobre o qual aprendemos nesses últimos 6 dias. Nós falamos sobre teste de grandeza no início da semana. Como a humildade lida com a ambição, nossa necessidade de atenção, nossa tendência à comparação e o nosso relacionamento com Deus. E faça essas perguntas. Que aspiração posso entregar a Deus nesta semana? A necessidade de quem preciso começar a perceber nesta semana? Onde preciso honrar a Deus, mesmo que esteja num lugar menos importante? Ou confiar nele, mesmo que esteja num lugar mais importante? Será que comecei a fazer da fé um peso do tipo faça você mesmo? Como posso escolher expressar fé renovada em Deus? Imagine por apenas um momento a liberdade incrível da humildade. Ser liberto da necessidade da atenção, da preocupação com o lugar em que você está sentado ou não. Ser liberto para confiar em Deus e viver a aspiração que Ele tem para a sua vida. Isso é a liberdade. Ao terminarmos esta semana de análise do princípio, maior é o que serve. Lembra? Só serve quem tem humildade. Convido você a se unir a mim mesmo nesta oração. Oremos então desta forma. Senhor, é difícil para mim importar-me com os outros e é mais fácil cuidar de mim mesmo. Simplesmente é mais fácil importar-me com minhas realizações e com o meu reconhecimento e como me sair melhor com os outros. Mas tu mostrastes o caminho. Se eu me exaltar, perco o que tens de melhor para mim. Quando me humilho, Senhor, descubro que é capaz de me dar uma força e um poder mediante a dependência de Ti que não tenho e não consigo ter por mim mesmo. Sem Cristo, não posso fazer nada, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E assim terminamos esta semana e o dia de número 35 com o seguinte reflexão e pensamento. Não tem que se sentir humilde. Haja de forma humilde. Um versículo para memorizar. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Uma pergunta a considerar. Há algum ponto repulsivo de orgulho que tenho ignorado na minha vida? Há algum ponto repulsivo de orgulho que eu tenho ignorado em minha vida? Um desafio de amar. Demonstre hoje
uma atitude de amor. Decida hoje agir em humildade com alguém. Decida hoje agir em humildade. Então tenha uma ação de humildade hoje. Amanhã nós vamos entrar no 6º e último princípio e vamos falar sobre a grande pergunta. Que Deus possa te abençoar, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida e que você tenha um tempo incrível de crescimento em Jesus e que o Senhor possa falar contigo de forma grandiosa. Lembre de compartilhar, em especial, uma frase em suas redes sociais que fale sobre esses 40 dias de amor. Algo que tenha te marcado. Publique lá. E eu tenho certeza que você vai levar outras pessoas a viver esses dias de amor. Um beijo no coração e até amanhã.